Vamos iniciar com uma oração. Pai de amor e Pai de bondade, mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que em meio às injustiças que o Teu povo enfrenta, o Senhor é o justo juiz e que no dia da sua ira, o Senhor exercerá o Teu juízo contra todos aqueles que perseguem o Teu povo e trará plena restauração, Senhor, à Tua igreja. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos por esse momento. Amém. Amém. Hoje nós veremos o menor livro do Antigo Testamento. Então, abra a sua Bíblia no livro de Obadias. Por ser o menor livro, vai ser meio difícil de encontrar, mas se a sua Bíblia é essa daqui, página 1012 do Antigo Testamento. O livro do profeta Obadias. E nós não combinamos, o pastor comentou sobre a mudança da escala de salmos, mas nós vimos que o Salmo 35, ele fala sobre este anseio, sobre essa angústia de Davi, diante da opressão que ele estava passando, diante da injustiça, diante da alegria dos seus inimigos, e quantas vezes também nós não nos sentimos assim, não é verdade? A gente olha para o mundo e parece que o mundo está de ponta cabeça. Parece que às vezes Deus, ao ponto de Davi dizer, até quando, Senhor? O Senhor vai ficar olhando e não vai fazer nada? Muitas vezes nós nos sentimos assim. E o livro de Obadias vai nos falar algo a respeito disso, a respeito do juízo de Deus sobre a perseguição e a oposição que o povo de Deus sofre no decorrer dos tempos, e o livramento e o estabelecimento do reino de Deus que será dado. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai notar quantos capítulos Obadias tem. Só tem um, E só tem 21 versículos. Então, hoje vai ser a primeira vez que na aula nós faremos juntos a leitura de um livro inteiro desse profeta menor, o livro de Obadias, e eu quero convidar você a ler comigo. Eu vou ler os ímpares e vocês os pares. Nós faremos essa leitura até o versículo 21. Assim diz a palavra do nosso Deus. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você, e os que colhem uva, não deixariam pelo menos alguns cachos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que se sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Edom. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente.
quando os estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os bens no dia da sua calamidade. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. Os do Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, os da Cefalá ocuparão o território dos filisteus, tomarão também posse dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Pronto, fizemos a leitura de um livro inteiro em meio à aula. Bom, o livro do profeta Obadias, como nós sabemos, que foi Obadias, ele começa com a seguinte palavra: visão de Obadias. Nós não sabemos praticamente nada sobre Obadias. Quando a gente olha para a vida e para o texto de outros profetas do Antigo Testamento, nós vemos algo falado sobre a família desse profeta, nós vemos algo também falado sobre os reis que estavam vivos naquele momento, mas nós não encontramos no livro de Obadias, que nós acabamos de ler, nenhuma informação biográfica sobre este profeta. Nós não encontramos também nenhuma informação contextual histórica clara para poder marcar que Obadias viveu na época deste ou daquele outro rei. Mas a única coisa que nós sabemos é que o nome desse profeta é Obadias. E como a gente passa pelos livros proféticos, nós sempre observamos o nome, o significado do nome desse profeta. E se a gente observar no significado do nome, nós vemos que Obadias significa servo ou adorador do Senhor. Então veja, este livro ele não está preocupado em falar nada a respeito da vida do profeta Obadias, mas está mostrando que Obadias é um servo do Senhor que entregará a sua palavra, a palavra que Deus tem reservado para os inimigos do seu povo e para o consolo do seu próprio povo. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai notar que o nome Obadias no Antigo Testamento, ele acontece fora aqui deste livro, pelo menos 12 outras vezes, e não são as mesmas pessoas. Então você poderá estar lendo outro livro das Escrituras, vai encontrar o nome de Obadias, mas não é o Obadias, profeta que nós estamos aqui. Ali tem umas passagens que depois você pode olhar em casa, com o nome de outros Obadias, mas 12 outras pessoas são apresentadas, mas nenhuma delas é o profeta.
O que nós podemos tirar logo do início deste prefácio, aqui dessa abertura, visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom, é que a autoridade do que está sendo dito aqui não está relacionado com o renome ou a autoridade desse mensageiro, porque a gente não sabe praticamente nada a respeito dele, mas a autoridade vem porque ao longo deste livro nós vemos que ele começa dizendo que o Senhor assim falou, e todas essas coisas que estão aqui, elas se cumprirão, porque da mesma maneira no versículo 18, nós vemos que ele termina dizendo, porque o Senhor falou. Então aqui é a palavra de Deus que está sendo entregue, e Obadias será um mero servo, um mero portador dessa mensagem que está sendo colocada. A imagem ao lado ali é de Aleijadinho, né, dos profetas, aquela escultura que ele fez, representando ali o profeta Obadias, mas alguém que nós desconhecemos, não sabemos quem foi, mas sabemos apenas que foi este servo de Deus, este adorador do Senhor. Mas qual será, né? Quais foram as circunstâncias em que esse livro foi escrito? E como será que nós podemos inferir algo se no texto não fala de reis, não fala de... A única coisa que fala aqui, fala de Edom, fala de Esaú, fala de Jacó, mas não fala de nenhum outro reinado. Visto que o livro ele não contém nenhuma evidência sobre a família do profeta, não apresenta nenhuma informação cronológica sobre os reis em governo, se você for olhar nas Bíblias de estudo, você vai notar que os estudiosos dessa profecia, eles têm debatido sobre a sua data. Mas eu creio que, quando nós olhamos para o próprio texto e para outras partes das Escrituras, nós podemos localizar esta mensagem no período do cativeiro babilônico. E por que isso daqui? Essa profecia está sendo proferida contra quem? Em negrito na sua Bíblia, você deve estar vendo aí, Deus castigará Edom, a violência de Edom contra Jacó. É uma profecia que está sendo direcionada a um povo específico. E quando a gente olha lá no Salmo 137, abra a sua Bíblia lá comigo, no Salmo 37 nós leremos apenas um versículo. O Salmo 37 diz o seguinte, Salmo 137, versículo 7, página 699, do Antigo Testamento, nós lemos o seguinte: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Veja, este salmo aqui, que é um salmo, lembra, estávamos às margens da Babilônia, um salmo do período do cativeiro, nós vemos que algo está sendo dito aqui a respeito dos filhos de Edom, e fala, olha, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. E os irmãos já estão acostumados com o trabalho com os profetas, que foi em 586 que houve a tomada, a queda geral de Jerusalém pelo Império Babilônico. Então, quando nós olhamos para o Salmo 137, versículo 7, e vemos esta relação, o clamor para que Deus se lembre dos filhos de Edom, porque no dia da desolação de Jerusalém, eles disseram, arrasem até os seus alicerces, nós podemos inferir que o período da escrita desse livro profético e a circunstância em que ele aconteceu, foi no período quando a Babilônia invadiu Jerusalém e houve a queda geral. Há outros elementos também, que nós não veremos aqui agora, mas que os irmãos podem ler depois, em Ezequiel 35, de 1 a 15, onde nós vemos a semelhança dos fatos narrados. Outra evidência que nos ajuda também a posicionar o período, no período da invasão babilônica, está no livro do profeta Jeremias. Abra lá agora no profeta Jeremias, no capítulo 49. Então, Jeremias 49, página 896. Veja se, nós acabamos de ler, os versículos de 1 a 9 de Obadias. Veja se algumas coisas semelhantes aqui, dos versículos de 7 a 9. Então, Jeremias 49, 7 a 9. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias está profetizando sobre a invasão da Babilônia. Lembrem-se disso daí. Por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles?
Fujam, voltem, escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Agora olha só o versículo 9. Se os que colhem uvas fossem até vocês, não deixariam pelo menos alguns cachos? Se os ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú. Nós acabamos de ler o livro de Obadias e nós vemos aqui Deus dizendo, falando, olha, se os ladrões não viessem até a ti, eles não deixariam até alguma coisa? Então veja, tanto Obadias quanto Jeremias estão falando para os edomitas, e nós vemos a similaridade do texto de Obadias com a repetição daquilo que nós encontramos no livro do profeta Jeremias. Então, quando a gente olha o Salmo 137 e compara também com Jeremias no capítulo 49 falando contra Edom, nós podemos com segurança colocar a data e a circunstância do livro de Obadias justamente durante o período do cativeiro babilônico. Fora das escrituras, há um livro apócrifo dentro da tradição hebraica, que é o primeiro livro de Esdras, não faz parte das escrituras, mas faz parte da tradição judaica. Nessa referência 4:45, ele relaciona claramente Edom com o ano de 586, o ano da invasão babilônica. Então essa é a data e a circunstância onde nós podemos posicionar os eventos que aqui aconteceram. Mas talvez você esteja lendo, e a pergunta que fica para a gente é, mas quem que é esse povo de Edom, né? O que de tão terrível eles fizeram para ter um livro profético destinado para uma mensagem de juízo contra este povo? Para isso daí nós precisamos voltar um pouco para o Antigo Testamento e notar que esta inimizade existente entre o povo de Deus e o povo de Edom remonta a algo que nós estamos familiarizados com a história, mas muitas vezes não associamos. Mas antes disso, qual que é o propósito para o que esse livro foi escrito? Para o que essa profecia contra Edom foi colocada? A profecia é a respeito de Edom e se dirige repetidas vezes a essa nação. Mas ela foi dada à comunidade da aliança como escritura sagrada. O propósito, portanto, mais do que advertir Edom sobre o julgamento iminente, é reassegurar ao povo de Deus acerca da sua justiça triunfante em favor deles. O povo de Deus constantemente precisa ter reassegurado, reafirmado o fato de que Deus, ele é um Deus, que ele é justo, que ele não está alheio às injustiças que estão acontecendo no mundo, principalmente as injustiças que estão acontecendo contra o seu povo. Israel, povo de Judá, estava no cativeiro, eles olham para o pessoal de Edom, observam tudo aquilo que o pessoal fez com eles, que nós veremos aqui no texto, e aos olhos do povo de Judá, Edom estava prosperando, estava tudo indo bem, da mesma maneira como Davi estava ali oprimido, ele estava chorando com aqueles amigos dele, mas só foi Davi tropeçar que os seus inimigos estavam ali aproveitando o momento e zombando dele. Edom estava próspero, Judá permanecia derrotado e a ordem do mal parecia ter sido subvertida pelas forças ímpias. Como aquele momento que a gente olha para o mundo, parece que o mal está triunfando. O profeta Obadias, porém, foi levantado como uma mensagem de justiça soberana de Deus para fortalecer a fé enfraquecida do seu povo. Os propósitos justos de Deus é que determinam a história e não as vontades malignas dos homens. Os homens se levantam contra o povo de Deus. Mas nós veremos aqui que Deus é o Deus que ele rege a história. Deus é o Deus que ele exerce juízo contra os seus inimigos, e haverá um momento onde o seu juízo se manifestará de maneira plena, não apenas contra esses povos do Antigo Testamento, mas contra todos os reinos. Se você olhar no versículo 15 de Obadias, observe só, até o versículo 14, ele está falando sobre Edom. Mas no versículo 15, olha o que nós lemos. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros, o mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Veja que Obadias diz que o dia do Senhor está prestes a vir, não apenas sobre Edom, mas está prestes a vir sobre
todas as nações. Então, de maneira resumida, nós podemos dizer que o propósito do livro de Obadias foi escrito para encorajar o povo de Judá, encorajar a igreja de Cristo, que enfrenta a adversidade vinda do mundo, vinda de Edom, a ter esperança na justiça divina e na vitória final sobre todos os inimigos. Isso de maneira resumida. Para o povo daquela época, era a mensagem para ajudar quem enfrentava a adversidade, para ter esperança na justiça divina e na vitória final sobre todos os inimigos. Mas de onde surgiu essa inimizade toda? Ali à direita é um rascunho, um esboço de Rembrandt, representando dois irmãos, uma história famosa na Bíblia, dos filhos de Isaac e de Rebeca. E nós vemos ali Esaú e Jacó. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, lá em Gênesis 25, nós vemos que é narrado ali sobre o nascimento dessas crianças. E Rebeca, quando ela estava ali com os filhos dentro do seu ventre, nós vemos que as crianças estavam ali como que chutando umas às outras, e a palavra de Deus diz que ela consulta o Senhor para saber sobre do que se tratava, o que era aquilo. E o que Deus diz para ela? Gênesis 25, versículo 23, Deus diz o seguinte: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Vocês se lembram o que Jacó fez quando estava saindo do ventre da sua mãe? Ele segurou no calcanhar do irmão. Então nós vemos aqui que Deus já estava dizendo para sua mãe o que estava para acontecer, de que alguma coisa ia acontecer com esses 2 irmãos. Um mais velho, Esaú, serviria o mais moço, Jacó. Nós conhecemos essa história dessa família, uma família bem disfuncional, onde os pais tinham uma predileção muito clara pelos seus filhos. Então nós vemos de um lado ali Jacó, ele tinha um amor voltado para quem? Para o seu filho caçador, para Esaú, e ele gostava do ensopado que seu filho preparava. Já a sua mãe tinha uma preferência pelo Jacó, pelo Jacó, que estava ali sempre junto com ela. E nós vemos que houve um momento na história desses 2 meninos, onde Esaú, ele havia saído para preparar o ensopado lá para o seu pai, tudo, e ao retornar da sua caça, ele vê o seu irmão, que ele tinha, nós sempre vemos, que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Eu não sei se vocês gostam de lentilha, eu gosto, né? E qual que é a cor da lentilha que a gente come? É verde, né? Então, quando a gente pensa em prato de lentilha, a gente fala, mas a primeira coisa que nos vem à mente é verde. Mas o texto de Gênesis nos diz o seguinte: Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, que é o que a gente chama da lentilha. Então, de uma lentilha vermelha. Deixe-me comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Veja, nós vemos que Jacó é muito esperto, ele vai fazer o seguinte: olha, eu te dou isso daqui, se você fizer o quê? Se em troca você me der a sua primogenitura. Esaú, ignorando o privilégio dado por Deus ao primogênito, o que ele faz? Ele troca a sua primogenitura por aquele prato de coisa vermelha. Mas o que tem isso a ver com o que a gente está observando aqui no livro de Obadias? Obadias, ele está direcionando a sua mensagem contra o povo de Edom. E de onde é que surgiu esse nome Edom? O próprio texto aqui na sequência de Gênesis 25, 30, diz o seguinte: depois de Esaú dizer isso, dê-me um pouco dessa coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto, vem uma nota explicativa na Bíblia dizendo: por isso deram-lhe o nome de Edom. Então, Edom significa, essa palavra significa vermelho. Deram o nome de Edom para Esaú, porque Esaú trocou a sua primogenitura para comer aquele prato com uma coisa vermelha, aquele prato de lentilha. Então aqui nós vemos que o povo de Edom é o povo que está relacionado com quem? Está relacionado com Esaú. Mas o livro está falando de uma inimizade entre 2 povos, entre irmãos. E essa inimizade começa desde cedo.
além daquela predileção que não havia sido tratado entre os pais, quando Esaú percebe o engano que Jacó vai realizar com ele mais adiante, você se lembra quando o pai ele estava para morrer, estava para dar a bênção, nós vemos que a mãe arma um jeito para que o Jacó ele se vestisse como Esaú, colocasse pelos sobre os seus braços, e no final nós vemos que Jacó acabou recebendo a bênção, e quando Esaú retorna, pede para o seu pai abençoá-lo, o seu pai disse, olha, não tem mais como eu te abençoar, porque a bênção já foi concedida para o seu irmão. Qual foi a atitude de Esaú? O que Esaú colocou no coração dele? Gênesis 25, 30. Pegue depois na sua casa, leia o capítulo todo 25 para você refrescar essa ideia. Mas o versículo 30 diz, Esaú, a partir desse dia, passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse no seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Esaú colocou no seu coração que ele iria matar o seu irmão. Nós vemos disso, Jacó ele fugirá, e mais adiante no livro haverá um reencontro desses dois irmãos. Nós vemos ali que Jacó fica temeroso por conta desse encontro, e lá no capítulo 32, quando esse encontro se dará, nós vemos dito o seguinte, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Então, quando nós olhamos do capítulo 25 até o 32, nós percebemos que Edom diz justamente ao território ocupado pelos descendentes de Esaú, que desde o princípio tinha no seu coração como propósito acabar com a raça do seu irmão. Esta inimizade... Gênesis 27, 41, verdade, eu acabei repetindo, não corrigi, 27, 41, obrigado, mas a outra está certa, 32, 33, você verá, então, o território de Edom, terra de Seir. Então, quando nós olhamos na Bíblia, o território de Edom, a terra de Seir, nós estamos nos referindo aos descendentes de Esaú. Esta inimizade não continuou apenas nesse período. Quando nós continuamos a ler no Antigo Testamento, nós notamos que quando Moisés havia saído do povo, lá do Egito, eles estão indo a caminho da terra prometida, e não sei se dá para vocês enxergarem ele no mapa, o amarelo lá embaixo é o reino de Edom, ali em vermelho tem onde nós estamos acostumados hoje com os conflitos, na região da Palestina, Gaza, e o reino de Judá estaria ao lado. Então veja, o reino de Edom fazia fronteira com o reino de Judá. E durante a peregrinação do povo do deserto, eles tinham que passar por Edom até para chegar na terra prometida. Diante disso, Moisés ele manda uma mensagem para o rei de Edom pedindo para que, olha, deixa a gente passar por aí. E Moisés diz o seguinte, de Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei, isso está em Números no capítulo 25, dos versos 14 a 21. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe, assim diz seu irmão Israel, você conhece todas as aflições que nos sobrevieram, sabe como os nossos pais desceram ao Egito, e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós, a nossos pais. Clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz, mandou o anjo, nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins de seus pais. Deixe-nos passar pela sua terra. Olha só Moisés dizendo, nós não vamos pegar nada de vocês, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela estrada real. Qual foi a resposta do rei de Edom? Mas o rei de Edom respondeu, vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente com mão forte, assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. Então observe, muito tempo depois de Esaú e Jacó, a inimizade continua entre estes dois povos irmãos, ao ponto deles se recusarem a permitir passagem com Moisés e todo o povo que estava saindo do cativeiro e indo da aflição no Egito e indo para a terra prometida. Mas o que nós podemos ver a respeito de Edom? Em todo o Antigo Testamento, se olhar lá para o último livro da Bíblia, no profeta Malaquias,
nós veremos que a palavra de Deus para Edom foi uma palavra de juízo por tudo aquilo que eles fizeram contra o seu povo. A soberba deste povo era tão grande que Deus diz o seguinte para eles, no profeta Malaquias, no 1º capítulo, versículos 2 a 5. Já houve exposições aqui na igreja sobre o livro do profeta Malaquias, logo no começo nós vemos Deus dizendo, o povo fala, né, o Senhor diz que nos ama, mas do que o Senhor nos tem amado? Deus diz, o Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada terra de maldade. A gente ouve a frase, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora olha o que Deus diz por meio de Malaquias sobre a terra de Edom. E povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Aquilo que Edom fez foi tão grande que a maneira como Deus se refere a ele, Deus diz, olha, eu deixarei a tua terra como a terra conhecida como povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Mas como que Edom era conhecido na época? Edom era uma região muito próspera. Nós veremos aqui que no texto de Obadias, fala que ela ficava em uma região alta. E eu creio que vocês já devem ter visto vídeos na internet, ou talvez alguns de vocês tenham viajado até para Jerusalém, mas Edom, hoje, uma das ruínas bem conhecidas, fica na cidade, onde fica na Jordânia, né, na cidade de Petra. Então, nessa famosa cidade colocada como cidade rosada, eu não sei se dá para enxergar ali a distância, mas veja, essa cidade ela era construída... Exatamente, Jordânia, a parte do Egito, e Israel aqui em cima. Então, atualmente no território da Jordânia é onde se encontra essa cidade de Petra famosa, e a região de Edom, essa região de Seir, essa região montanhosa, ela era uma região muito próspera, porque em escavações arqueológicas eles descobriram que lá havia uma produção em larga escala de minério de cobre, que era minério que era comercializado. Então Edom tinha riquezas financeiras que eram advindas dos recursos naturais que ali tinham. Outra coisa que Edom desfrutava também, é muito interessante se você ver dessa entrada para Petra, o acesso era um acesso restrito, onde não era fácil que carruagens entrassem por lá. E a cidade ficava como que num local alto. Dá para ver aqui a entrada daquela igreja, né? E uma mulher sentada ali no topo dessa montanha. Ela era conhecida por ser construída em uma região alta, e eles se gabavam dessa defesa de estarem localizados em uma região elevada. Outra vantagem também que Edom tinha é que ela ficava, como o presbítero nos disse, então ela fica no território da Jordânia. Então a rota para quem vivia na terra entre os rios, na Mesopotâmia, era uma rota obrigatória para quem ia em direção ao Egito, tinha de passar por Edom, e eles cobravam pedágio das pessoas que passavam por ali. Então essa região era uma região muito próspera, e uma região muito orgulhosa, mas hoje o que nós temos é um centro turístico, conhecido aqui dessa cidade rosada, essa cidade de Petra. A profecia contra Edom foi uma profecia que se cumpriu. O que é Edom hoje? Não é nada. É meramente um povo turista, uma região turística. Mas agora vamos, com esse contexto colocado, com essas características sobre a cidade, nos voltar para o texto. O texto basicamente, dos versículos de 1 a 9, nós veremos o oráculo que está sendo pronunciado contra Edom. Dos versículos de 10 até o 14, Obadias vai apresentar as razões para isso. E do 15 até o 21 final, a mensagem de restauração será colocada. Na Bíblia de Estudos da Fé Reformada, você vai encontrar esse esboço aqui resumido, que você pode utilizar, onde dos versículos de 1 a 15 nós temos a declaração de Deus sobre punir Edom. E do final, do 19 ao 21, a promessa de Deus de uma nova ordem que seria estabelecida.
Agora vamos nos voltar para o texto. Nós lemos que o texto, o profeta, ele vem trazer uma mensagem contra aquele povo. E a mensagem é o seguinte: ouvimos uma notícia vinda do Senhor, o mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. O que Deus está dizendo por meio do profeta é que Deus, o Deus que controla a história, Ele está convocando as nações para que as nações se levantassem contra Edom. E Deus vai dizer o seguinte no versículo 3: eis que fiz você uma nação pequena, entre outras muito desprezada. Dá a impressão que Deus está falando no passado aqui, né? Mas Deus está falando no passado, mas dizendo de algo que acontecer no futuro. Deus está dizendo: eu farei de você uma cidade pequena e muito desprezada. Mas qual que é a razão para isso? Qual que é o argumento que é utilizado para falar sobre este juízo de Deus sobre Edom? Versículo 3: o orgulho do seu coração o enganou. Você vive na fenda das rochas, num lugar elevado, e diz no seu íntimo: quem me poderá jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Aqui nós vemos Deus colocando um princípio de que Deus ele é aquele que resiste aos soberbos. Se você olhar a palavra Edom em hebraico, ela é formada pelas consoantes, que seria o nosso o A, o Aleph, o Dalet e o Mem. Então o A, DM, Edom. Essas três palavrinhas são as mesmas palavras usadas para Adão, a palavra para se referir à humanidade. Então, ainda que o texto de Obadias ele esteja se referindo a um povo específico, aqui está sendo representado e simbolizado toda a humanidade que se levanta de maneira orgulhosa contra Deus. E o que ele fala a respeito do orgulho? O orgulho do seu coração o enganou. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden? O desejo de ser igual a Deus o cegou para a tentação que estava sendo colocada diante deles, e eles comem daquele fruto. Quando nós lemos também o que aconteceu com Satanás, o desejo de ser igual a Deus fez com que ele fosse precipitado, e tudo isso por conta do que? Do orgulho. E nós vemos no Novo Testamento, qual que é a razão que é oferecida para nós não impormos a mão sobre pessoas neófitas novas na fé? Para que essas pessoas não incorram na tentação do maligno, o pecado do orgulho. Então aqui nós vemos Deus colocando de maneira clara que o orgulho de Edom fez com que ela ficasse cega para a realidade de que ela não poderia contar com as coisas que estão colocadas. E onde estava o orgulho de Edom? Você vive na fenda das rochas, lembra da imagem que nós vimos lá de Petra? Num lugar elevado, e diz o seguinte: quem que vai me derrubar daqui? Edom estava orgulhosa da sua localização geográfica. Ela fala: olha, eu estou aqui protegida no alto. Da mesma maneira que a águia constrói o seu ninho, protege os seus filhotes, quem é que pode chegar até a mim? Edom foi orgulhoso e ela excresceu do próprio juízo de Deus. E Deus diz: ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho nas estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. E como que Deus vai derrubar? Deus começa derrubando Edom, dizendo na profecia, falando: você é rica, você tem esses recursos de cobre, você faz negócio com os povos que passam aí na região, eu vou arrancar tudo de vocês, eu vou arrancar o sustento financeiro de vocês. Versículo 5, ele fala o seguinte: olha, se um ladrão vai na casa de alguém, ele não leva tudo. Se o pessoal vai pegar alguma coisa na vinha, ele vai deixar algumas vinhas lá, mas com vocês, eu vou arrasar completamente. Versículo 5, se os ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até vocês, os que colhem uvas não deixariam pelo menos alguns cachos? Agora ele diz: como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Deus está dizendo para Edom que eles não poderiam se fiar no seu recurso financeiro. Veja, tantas nações que perseguem o povo de Deus. Nós olhamos para essas nações
muitas vezes nós vemos que são nações prósperas. E o que Deus está dizendo aqui para Edom? Edom estava se sentindo seguro por conta dos seus recursos financeiros, se sentindo orgulhosa por isso. Ele diz: não sobrará nada, todos os seus tesouros serão vasculhados. Além da confiança nos recursos financeiros, Edom, ela ficava em uma rota comercial, ela se gabava do quê? Das alianças que elas faziam. Nós veremos mais adiante que eles vão pilhar a região de Jerusalém, vão pilhar o povo de Judá. E Deus diz: as alianças que você fez, eu arrebentarei com todas as suas alianças. Todos os seus aliados, versículo 7, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com vocês o enganaram e prevaleceram contra vocês. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Edom, você está aí se gabando das suas alianças? Todas as suas alianças perderão. Observe, não é muitas vezes como o ser humano, que não quer saber de Deus, faz? Ele confia no quê? Ele confia nos seus recursos financeiros. Além dos recursos financeiros, ele confia no quê? Nas pessoas com as quais ele se relaciona, com o seu ciclo de amizades, com as pessoas com as quais ele convive. Ele fala: olha, eu estando cercado dessas pessoas, eu estou completamente seguro. Mas o que Deus está dizendo aqui para este inimigo do povo de Deus, esse pessoal com que você fez aliança, esse pessoal é o que vai te trair e é o local que vai te colocar para fora. E quem que vai fazer isso? Deus faria isso com Edom. Deus exerce o juízo sobre a riqueza, sobre as alianças, e ele vai exercer juízo também sobre a sabedoria de Edom. Olha só o que é dito no versículo 8: naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Veja, hoje, eu falo qualquer coisa aqui, vocês buscam na internet, já deve fazer até um tour virtual por Petra, deve conhecer todas as coisas, mas antigamente você só tinha acesso à notícia se você tivesse contato com pessoas que viajassem em torno do mundo. E nós vemos aqui que Edom ficava nessa rota comercial, e aquelas pessoas tinham conhecimento com a sabedoria que vinha de outros povos, e é interessante que lá no livro de Jó, Elifaz era de que região? Elifaz era de Temã. Então, um dos amigos de Jó, uma daquelas pessoas que estavam lá presentes, era da região de Temã. Então, a região de Edom, e Temã fazia parte disso, ela se gabava da sua sabedoria. Deus diz: eu destruirei com os sábios de vocês. Mas Deus também fala que eu vou destruir com poderio militar, com a força de vocês. Versículo 9: os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Deus exerceria o juízo sobre as finanças, sobre as alianças, sobre a sabedoria, o conhecimento e sobre a força e os seus valentes. Isso daqui deveria nos levar a parar para pensar sobre como que Deus ele abomina o orgulho. Nós vemos lá em Provérbios 16 que a soberba precede o quê? A soberba precede a queda. E todas as vezes que o homem se levanta de maneira soberba contra Deus, o que ele está esperando? O juízo de Deus o aguarda. E o que foi que aconteceu aqui com Edom, e o juízo que foi pronunciado? Obadias vai, a partir do versículo 9, colocar as maldades que esse povo fez. Aí as maldades que foram feitas, versículo 10, por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. O juízo sobre Edom seria um juízo para sempre. E por quê? Versículo 11, no dia que os estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente quando os estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, você era um deles. Quando Jerusalém estava invadindo, ao invés de Edom oferecer auxílio para os seus irmãos, o que ele estava? Ele estava juntamente com os ímpios, perseguindo o povo de Deus. Como se não bastasse, versículo 12, eles olharam com prazer no dia da calamidade do irmão deles. Você não deveria ter olhado para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade.
olhado com prazer. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua fúria. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. O que Edom fez? Edom se alegrou com a desgraça, não foi dos ímpios. Edom se alegrou com a desgraça dos seus irmãos. Quantas vezes, nós, no nosso sentimento de vingança, nós muitas vezes nos voltamos contra os nossos irmãos. E às vezes quando nós vemos os nossos irmãos passando por dificuldade, quantas vezes nós não fazemos isso, Olhamos com prazer, ainda que a gente não fale para ninguém, a gente se alegra e fala de boca cheia das coisas que estão colocadas. Hoje nós vimos aqui o pastor falando sobre que a justiça e a vingança pertencem ao Senhor, e me fez lembrar lá em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 17, onde nós vemos dito o seguinte: quando o seu inimigo cair, não se alegre dele, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. A maneira como nós retribuímos aos nossos inimigos é o que? Amai os nossos inimigos. Mas o que Edom fez? Com seus próprios irmãos, Edom riu daquilo que estava acontecendo. E para piorar a situação, versículo 13, eles vão saquear, juntamente com a Babilônia, os bens dos seus irmãos. Você não deveria ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade, você não deveria ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. E olha só a maldade, o povo sendo perseguido pela Babilônia, algumas pessoas ficaram lá e outras fugiram. O que os edomitas faziam? Eles ficavam nas encruzilhadas para fazer o quê? Você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não deveria ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Eles trabalharam junto com os inimigos do povo de Deus para armar essa emboscada, para entregá-los de volta para os seus cativos, a fim de que eles fossem mortos. Quando a gente para olhar para isso daqui, para toda essa amargura que havia entre o povo de Edom e o povo de Jacó, nós precisamos refletir, se em primeiro lugar nós precisamos tomar com orgulho, nós precisamos refletir que Deus, Ele não é indiferente com a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos. E a maneira como os relacionamentos foram travados aqui, ódio, vingança, maldade, zombaria, perseguição e até mesmo morte. Tudo isso não passou indiferente aos olhos de Deus. E nós precisamos parar para refletir, porque todas as vezes que nós agimos dessa maneira, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos comportando como se nós fôssemos descendentes de Esaú. Como se nós fôssemos como o povo de Edom, marcado pelo orgulho, pelas suas finanças, pelo seu conhecimento, pelos seus vínculos de amizade, pela sua força pessoal. Nós muitas vezes nos voltamos contra o próprio povo de Deus, e o que está sendo colocado aqui? Deus, Ele não é indiferente. Ele diz no versículo 10, por causa da violência ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Deus está mostrando, já dou a palavra ali para o presbítero, que Ele não é indiferente ao sofrimento do seu povo. O povo que estava no cativeiro estava olhando para Edom e falava, meu Deus, não vai acontecer nada. Mas Deus, pelo profeta Isaías, diz que todos aqueles feitos que haviam sido colocados, todos eles estavam diante de Deus, e Deus traria o seu devido juízo contra os inimigos do seu povo. Alguém leva o microfone para o... Eu levo. Só para contribuir. É interessante que Obadias é um livro tão pequeno e a gente tem que ver a parte histórica, geográfica e com a Bíblia, né? Porque depois Davi vai derrotar Edom, né? E a gente vê. E não esquecer que Esaú e Jacó foram escolhidos por Deus. E eles tinham esse temor a Deus, aparentemente, né? Esaú. E depois ele clama, o povo de Edom clama ao pai, Deus. Só que o pai, na justiça, ele vai mostrando detalhe a detalhe.
e que muitas vezes, como bem frisou o pastor, muitas vezes nós na igreja, principalmente nos dias atuais, nós esquecemos da cristandade, até de igreja para igreja, e começamos a debandear pelo mundo, o que o mundo faz. Então, depois, quando Deus agir, Ele vai agir com a sua justiça. Por isso que é interessante, quando Ele mostra, o povo de Edom, eles agiam como chacais. Quando pediu-se passagem, né, e naquela destruição, eles vão recolhendo os mortos. Então a gente imagina crianças sendo mortas, trucidadas, porque ao invés deles, no mínimo, então deixar passar, não, eles iam lá e debandavam, eles destruíam, eles tiravam as coisas do templo. Então não é coisa simples. Por isso que quando Deus coloca para Obadias, fala assim: se vocês voarem como águias até as estrelas, lá eu vou derrubar. Vou saquear mesmo. Quer dizer, o que vocês fizeram com o meu povo, vocês não estavam fazendo com o meu povo, estavam fazendo comigo. Então é interessante nós refletirmos que a igreja, muitas vezes, nós temos que clamar a Deus. Se nós vemos uma igreja, ou alguém da igreja sofrendo, nós temos que clamar a Deus, chorar juntos, e não ficar comprando ou aplaudindo a política à parte, as coisas do mundo, porque esse mundo não é nosso. Então é interessante a gente rever isso e colocar no dia de hoje. Eu não tenho que tomar parte do mundo, o meu reino não é esse. Desde que, como disse o pastor, né, o reverendo Luiz, a justiça pertence a Deus, tá? Só para completar. Perfeito, e nós vemos a razão disso ser importante, porque no versículo 15, nós notamos essa transição. Deus diz: porque o dia do Senhor está prestes para vir para todas as nações. Obadias, ele muda aqui o foco, ele está falando sobre Edom, mas diz que haverá um dia onde todas as nações sofrerão o juízo de Deus. E um tema presente aqui, Obadias, é a lei da retribuição. Ele diz: você será tratado da mesma forma como tratou os outros, o mal que você fez cairá sobre a sua cabeça, porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber e engolir, e serão como se nunca tivessem existido. O princípio da retribuição, ele está presente, claramente colocado aqui. Paulo, ele vai falar lá em Gálatas, que a pessoa que semeia na carne, o que ela colherá? Ela colherá destruição na carne. E quem semear no Espírito, colherá no Espírito. E o que está sendo colocado é que Deus está apresentando de que o juízo dele será proporcional à ofensa que será colocada. E no versículo 16 ele fala: olha, vocês beberam no meu santo monte, vocês tripudiaram do meu povo no meu santo monte. Mas ele diz, não apenas para Edom, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber e engolir, e serão como se nunca tivessem existido. Então aqui, de maneira profética, Obadias, ele não apenas emite o juízo contra Edom, mas ele aponta para aquele dia do Senhor, onde todas as nações experimentariam do seu juízo. E quando nós olhamos para a história, nós nunca podemos perder de vista que o juízo de Deus será colocado. Às vezes a gente vive muito no presente, nos esquecendo de que o nosso viver no presente deveria ser marcado por essa expectativa do juízo de Deus que será colocado no dia do Senhor. É o dia onde todas as nações, elas beberão do cálice, mas do cálice da ira do Senhor. E quando nós olhamos para a confusão que há no mundo, com a perseguição que há na igreja, isso é o que deveria nos motivar no presente, sabendo que Deus, ele não é um Deus indiferente. Deus, ele é aquele que exerce o juízo sobre as nações, mas ele é o Deus também que dá livramento ao seu povo. Versículo 17, mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança, a casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha, fogo e chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Aqui de maneira encapsulada nós vemos Obadias dizendo que, enquanto a casa de Esaú seria
restolho, seria palha para ser consumida pelo fogo, a casa de Jacó e a casa de José seriam chama. O que Obadias está dizendo é que no monte do Senhor, onde haveria livramento, chegaria um momento onde aquele povo que estava dividido, o povo que havia ido para o cativeiro, o reino do norte e o reino do sul, representado aqui pela casa de Jacó e a casa de José, esses seriam um único povo. E o juízo de Deus viria por meio deles, e da casa de Esaú, daqueles inimigos do povo de Deus, ninguém mais restaria, porque o Senhor o falou. É maravilhoso olhar para isso, porque o que Deus está mostrando é que Ele vai exercer completamente o seu juízo sobre os seus inimigos. Que a casa que estava sendo perseguido, nessa casa se tornaria o meu monte santo, os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. E dos versículos 19 ao 20, ele vai falar sobre diversas regiões que receberiam a restauração dessa herança, e ele termina no versículo 21 dizendo: salvadores hão de subir ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Ele termina dizendo que a palavra aqui para salvadores é a mesma palavra que no Antigo Testamento é utilizada para os juízes, a palavra que nós encontramos lá no livro de Juízes. Então está dizendo que juízes hão de subir ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O que está sendo colocado aqui é que haverá um momento na história onde o povo de Deus participará do juízo de Deus sobre as nações, sobre os anjos. Vocês se lembram lá em 1 Coríntios, no capítulo 6? O pessoal estava tendo confusão na igreja, e crente estava processando o outro, fazendo isso publicamente. E o que Paulo fala? Fala, porventura, não tem que haja quem tenha entendimento no meio de vocês? Vocês não sabem que vocês julgarão os anjos? Então, a grandiosidade que é colocado, que o povo de Deus participará desse juízo que será emitido contra os inimigos do povo de Deus. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Deus lidando com o orgulho, Deus exercendo o juízo sobre a maldade, o dia do Senhor vindo, a retribuição sendo exercida e o reino do Senhor sendo estabelecido. Isso é sobre o que o livro de Obadias ele está falando. A declaração do juízo e a proclamação de uma nova ordem que será estabelecida. O texto nos fala sobre essa ordem futura que está por vir. Nós temos mais 3 minutos aqui para finalizar a nossa aula. E sobre o que é a teologia do livro de Obadias. Basicamente, Obadias está nos falando, ressaltando em especial a justiça de Deus e o seu poder para chamar as nações para prestarem contas das suas ações contra os outros. Edom não acreditava que teria de responder por sua crueldade contra o povo de Judá, mas Deus convoca as nações para punir Edom, garantindo o seu compromisso pactual com os descendentes de Abraão, não em vão. Deus exerceria a sua justiça. E os temas que nós vimos, o orgulho. O mesmo que aconteceu com Edom, é o que acontecerá com todos que se opõem a Deus com a força e a sabedoria humana. Provérbios 16, antes da ruína vem a soberba, o espírito orgulhoso precede a queda. A lei da retribuição, a lei de Talião, é algo que está presente no livro, dizendo que o castigo por atos criminosos será realizado proporcionalmente ao delito. Gálatas 6, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo faremos a colheita. O juízo universal de Deus, como nós vimos aqui, Obadias usou esse ensinamento para dar a esperança ao remanescente de Jacó. Quando você olha para essas absurdidades que nós vemos, nas guerras que estão sendo realizadas, em ambos os lados, quer das pessoas inocentes, nós vimos nesse conflito de Israel com Palestina, quer também das pessoas morrendo nesses bombardeios, das pessoas inocentes do outro lado, nós vemos que haverá um dia em que o juízo de Deus será realizado. E esse juízo seguirá a restauração final de Israel, o Israel de Deus, a igreja,
com a conclusão da história humana, se cumprirá com o reino e domínio soberano do Senhor, da ordem criada. Mais 3 minutinhos. Vocês viram alguma promessa messiânica no livro de Obadias? Alguma coisa que aponta para Cristo? Não tem nada de evidente, né? Então, o livro de Obadias, ele não contém previsões messiânicas, mas quando nós olhamos para o sofrimento dos servos do Senhor, contra os seus inimigos, nós vemos que o próprio Jesus sofreu nas mãos dos inimigos do povo de Deus. E ele diz também que todos aqueles que o seguissem, sofreriam a mesma aflição. Mas ainda assim, Cristo prometeu manter o seu povo no seu amor nos tempos difíceis. No livro do Apocalipse, nós vemos que Jesus Cristo é aquele que retornará em glória para exercer o juízo sobre as nações. Aqui nós vemos sendo falado sobre o dia do Senhor, mas aquele cavaleiro que virá para julgar as nações, Cristo virá. Então em Obadias nós vemos, claro, esta ação de Deus. Algo interessante também, não sei se vocês se lembram em Apocalipse, as pessoas estão no estado intermediário, e as almas que estão debaixo do trono, o que elas clamam a Deus? Veja, elas já estavam com Deus, já estavam gozando do descanso, elas falam, até quando, Senhor? E aí o Senhor não vai exercer juízo? Apocalipse 6, daí é dito que Deus dá vestes brancas para elas, fala, olha, ainda tem alguns que hão de padecer da mesma maneira como vocês padeceram. Então, ainda que o tormento, ele pareça que ele nunca terminará, Deus ele está trabalhando por trás da história, por trás do véu da aparência, para trabalhar em favor do seu povo. E o texto termina falando sobre o estabelecimento do reino do Senhor. Quando que o reino começou a ser estabelecido? Quando Jesus Cristo encarnou, morreu e ressuscitou. E nós somos o quê? Nós somos reis e sacerdotes desse reino. E este reino ele está sendo expandido pelo cumprimento da grande comissão, onde nós somos comissionados a fazer discípulos de toda a tribo, raça, língua e nação. E como nós temos visto em Atos também, a igreja que começou ali em Jerusalém, ela iria para a Judeia, para a Samaria e se espalharia até os fins da terra, quando por fim o Senhor voltará para redimir completamente o seu povo. Então, o livro de Obadias nos fala justamente sobre isso, sobre o Deus que não é indiferente ao sofrimento do seu povo, o Deus que exercerá o seu juízo, que restaurará o seu povo e estabelecerá o seu reino. Então, eu espero que este breve panorama tenha motivado os irmãos a voltarem lá, leiam lá Gênesis 25, retomem a história de Esaú e Jacó, e leiam com essas lentes, da maneira como Deus age contra os inimigos do seu povo, da maneira como Deus exerce o seu juízo e estabelece o seu reino. Alguma pergunta? 1h03.